Pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é dia 6 de setembro. Nós continuamos então essa nossa caminhada com a carta de São Paulo aos Gálatas, neste mês da Bíblia, 50 anos do mês da Bíblia. E nós estamos aqui refletindo, aprofundando o conhecimento desta carta aos Gálatas. Hoje nós iniciamos o capítulo 2. O nosso texto bíblico é o versículo 1 até o versículo 10º. Que nós possamos acolher essa palavra, buscarmos aprofundar cada vez mais no seu conhecimento para vivê-la com fidelidade. Quem irá proclamar para nós hoje a palavra de Deus será Elias Muratori, de Muriaé, Minas Gerais. Vamos então acolher a palavra de Deus. Quem ama Deus, guarda sua palavra. Quem ama Deus, guarda sua palavra. 14 anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém com Barnabé, levando comigo também Tito. E subi por causa de uma revelação. Em reunião particular com os notáveis, apresentei-lhes o evangelho que anuncio entre as nações, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem Tito, que estava comigo e que era grego, foi obrigado a circuncidar-se. Isso por causa dos falsos irmãos, esses intrusos que se infiltraram para espionar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles por obediência, nem sequer por um instante, para que permanecesse entre vocês a verdade do Evangelho. Quanto aos que eram considerados notáveis, o que na realidade eram, não me interessa, pois Deus não faz distinção de pessoas. O fato é que os notáveis não me disseram nada a mais. Muito pelo contrário, viram que o evangelho dos não circuncidados tinha sido confiado a mim, tal como tinha sido confiado a Pedro o evangelho dos circuncidados. Pois aquele que agiu em Pedro para o apostolado entre os circuncidados, em mim também agiu em favor das nações. E reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Cefas e João, os notáveis, considerados como colunas, estenderam a mão para mim e para Barnabé em sinal de comunhão. Assim nós dirigiríamos às nações e eles aos circuncidados. Apenas recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que, aliás, eu mesmo propusera fazer com todo o cuidado. Paulo retorna a Jerusalém 14 anos depois. E desta vez ele vai a Jerusalém em busca de unidade e liberdade. Estas são as duas palavras centrais deste início do capítulo 2. Paulo vai com Barnabé e Tito. Os únicos dados referentes a Barnabé nós encontramos nos Atos dos Apóstolos. Sabemos que era de ascendência levítica, natural de Chipre. Seu nome era José, mas era conhecido como Barnabé, que significa filho da consolação.
era um cristão generoso, uma pessoa influente na igreja de Jerusalém, sendo enviado por esta a Antioquia. Na comunidade de Antioquia era visto como mestre e profeta. Foi o companheiro de Paulo em sua primeira missão e foi quem o introduziu na comunidade de Antioquia da Síria. Tito, por sua vez, era um cristão de cultura grega. Ele é designado com o título de irmão na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Colaborador e companheiro de viagem de Paulo. É o destinatário de uma das cartas atribuídas ao apóstolo, pertencente às cartas pastorais. Ele estabeleceu a reconciliação entre Paulo e a comunidade de Corinto e foi o responsável pela coleta em favor de Jerusalém. Com esses dois, Paulo sobe então a Jerusalém. E ele deixa claro mais uma vez que as suas atitudes não são guiadas por seres humanos. Ele sobe por revelação. É Deus que o conduz então até Jerusalém. E ele vai então para uma reunião com os apóstolos, que ele chama de notáveis, porque isto é uma reação de Paulo a uma crítica que ele vinha sofrendo, que ele não era do grupo dos apóstolos, por isso ele seria um apóstolo de menor categoria, de segunda categoria. Aí então ele faz nesta sua carta uma certa crítica a isso, para dizer que ele foi para conversar com os notáveis. Lá acontece então esta assembleia em Jerusalém. E nesta assembleia eles se dão as mãos. O texto fala disso. Eles se dão as mãos para mostrar que há uma unidade entre Paulo e Cefas. Como que é interessante isso, a gente perceber que Paulo cuida de mostrar isso, que ele está em comunhão com os outros apóstolos, que ele está em comunhão com Tiago, com Pedro e com João, que são considerados colunas da fé. Eles estenderam a mão para mim e para Barnabé em sinal de comunhão, diz Paulo. Então, há uma comunhão aí na missão de Paulo, na missão de Pedro. Paulo enviado aos gentios e Pedro, então, prega mais entre o povo de Israel. A recomendação que fazem a Paulo para lembrar-se dos pobres, a única recomendação é essa. E ele diz que ele já se havia proposto a isso, a esse cuidado para com os pobres. Nesta assembleia, eles chegam também à conclusão de que não é preciso circuncidar e nem seguir outras leis que aqueles judaizantes estavam forçando o povo a aderir. Para ser cristão, não é necessário isso. Deus nos fez para a liberdade. E o cristão é um homem livre para viver o serviço, o cuidado com os pobres. Ele não pode estar preso a normas, a leis, que não somam naquilo que é o projeto de Deus, que é amor, que é misericórdia, que é solidariedade. Então, Paulo volta de Jerusalém trazendo essa notícia, que os pagãos são bem aceitos entre os cristãos e que para isso não precisam assumir práticas judias. É uma reação, então, a tudo aquilo que vinha acontecendo na comunidade dos Gálatas. Uma crítica a Paulo por não ser do grupo dos apóstolos e também os judaizantes que queriam que todos assumissem posturas dos judeus, assumissem a lei mosaica. Então, essa viagem de Paulo com Barnabé e Tito produziu grandes frutos. E é isso que ele está escrevendo, então, para a comunidade dos Gálatas, para que os Gálatas se sintam mais firmes na fé, naquela fé com base nos ensinamentos de Paulo. Então,
Este é, de fato, hoje a grande questão. E para nós é importante nós nos perguntarmos sobre isso, porque muitas e muitas vezes nós criamos tantas regras, criamos tantas normas que nos prendem, que nos amarram, que não nos deixam ser livres. É bem verdade que a lei, ela se faz necessária, mas uma lei baseada na justiça, uma lei que vale para todos, uma lei que nos faz de fato sermos irmãos. Essa lei, sim, vale a pena ser observada, mas aquelas leis que favorecem apenas alguns grupos, leis que não produzem justiça nem fraternidade, essas leis não devem existir. E também esta comunhão na missão, na diversidade da igreja. Logo no início já havia essa diversidade. E hoje nós vivemos momentos de tanta intolerância dentro da nossa própria igreja. Então, é esse dar as mãos, é somarmos, é respeitarmos. É isso que Pedro, Paulo nos ensinam, que é preciso agirmos em comunhão, sermos um só corpo com Cristo, que é a nossa cabeça. Vamos agora então ouvir o nosso testemunho de hoje. Bom dia a todos. Paz e bem, Ângela Garcia, Divinópolis, Paróquia Santuário de Santo Antônio. Bem, o que eu vou partilhar com vocês é a minha experiência com a Bíblia há 3 anos atrás. Eu comecei a evangelizar 2 adultos para a Crisma, um de 27 anos e outro de 43. E eu tinha a preocupação de como fazê-los entender a Bíblia, conhecer a Bíblia, familiarizar. Então eu conversei com o Frei Arlaton, nosso franciscano aqui da nossa paróquia, e falando para ele da dificuldade que eu tinha em entender a Bíblia e como eu passaria isso para eles. Porque ser catequista de criança é uma coisa, mas catequizar um adulto... Então, o Frei Arlaton mandou que eu lesse Gênesis e contasse para ele depois o que eu havia entendido. E eu achei ruim demais, o livro de Gênesis é muito ruim. Mas eu comecei a ler o livro de Gênesis porque eu queria mesmo entender e passar para que eles tivessem entusiasmo em conhecer a Bíblia. Então, eu cheguei na vida do José do Egito. Gente, é fantástico. José do Egito é uma novela, e capítulos por capítulos. Então eu comecei a ter gosto. E eu passei para eles com esse entusiasmo. E eles começaram a também entender a Bíblia e gostar. E para mim isso foi uma lição, porque eu já nessa idade, mas eu tenho entusiasmo. Hoje eu gosto muito de ler a Bíblia e eu entendo. Aí vem os provérbios, livro da sabedoria. Então nós temos poesias na nossa Bíblia, nós temos a nossa Bíblia nos ensina o atual, o que é hoje, a vida de hoje. Mas o entusiasmo, as histórias. O livro da sabedoria tem uma oração que você pede a Deus todos os dias que Ele nos dê a sabedoria. E nós temos essa oração no livro da sabedoria. Então, é isso que eu queria partilhar com vocês, para que realmente a gente pegue a Bíblia, vamos ter entusiasmo, vamos conhecer o que Deus deixou escrito para todos nós, o que nossos evangelistas, os homens que viveram na época, os provérbios, sabe, os nossos profetas. Muito bom. Obrigada a todos. Que bom, Ângela, esse entusiasmo com a palavra de Deus, ele nos ajuda muito para que nós possamos sempre tê-la como referência, sempre tê-la como guia, como luz para a nossa vida. Farinhada, Eliane, então é com vocês. Olá, Frei Gilberto, paz e bem, queridos irmãos e irmãs. A comunidade da galáxia enfrentava muitos problemas, vimos isso hoje. Paulo ajuda a comunidade a buscar saídas, tendo um olho na vida e outro no evangelho.
Paulo mostra que a baliza que deve orientar a vida em comunidade é a essência do Evangelho, ou seja, a vivência do amor e a prática da justiça. Somos todos irmãos e irmãs. E é nessa dinâmica, inspirado pelo projeto do reino, que o Papa Francisco se faz hoje um novo Paulo, o Paulo nos nossos dias. Ele nos escreveu uma carta importantíssima e muito bonita, a Fratelli Tutti, que nos aponta como saída para vencer os problemas dos nossos dias, a vivência da fraternidade. Segue um trechinho que eu acho muito bacana. Desejo ardentemente que nesse tempo que nos cabe viver, reconhecendo a dignidade de cada pessoa humana, possamos fazer renascer entre todos um anseio mundial de fraternidade. Aqui está um ótimo segredo para sonhar e tornar a vida uma bela aventura. Ninguém pode enfrentar a vida isoladamente. Precisamos de uma comunidade que nos apoie, que nos auxilie e dentro da qual nos ajudemos mutuamente a olhar em frente. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, bom dia, comunidade de fé que reza com a gente nessa manhã. Estamos iniciando a semana, vamos colocar então na mão de Deus essa semana, as nossas conquistas, as nossas lutas e vamos aprendendo, né, Eliane, caminhar como Paulo, né? E Paulo, ele não pensava e nem fazia as coisas sozinho. Você vê que quando ele começou a ser questionado, ele vai à procura de Barnabé e Tito, que já eram pessoas que eram referenciais, né? Então, Paulo ele usa então de uma estratégia muito importante, sempre procurar também os outros irmãos e as outras irmãs que pregavam também o evangelho. E aí eles se dão as mãos e caminham junto. Vamos meditar então a palavra de Deus neste mês como uma fonte inspiradora para a gente ser os verdadeiros discípulos de Jesus. Meditando em nossa vida a palavra do Senhor, a família cresce unida com esperança, fé e amor, lendo a Bíblia todo dia como igreja do Senhor. Meditando a palavra, aprendemos a partilhar, ser igreja em saída, com os pobres caminhar, lendo a Bíblia todo dia para a vida melhorar. Irmãos e irmãs, assim chegamos ao final desta reflexão de hoje. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus estejam conosco. A bênção de nosso Deus amor, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e nossas famílias. A Deus seja dada a glória para sempre. Amém.